Bom dia, galera, tudo bom? Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de introdução à informática e a redes. Então, o que vai acontecer hoje? A gente vai dar continuidade às atividades remotas e nós vamos entrar no assunto mais chatinho hoje. Então, o que a gente viu nas aulas passadas? A gente trabalhou tanto uma revisão daquela parte toda de aritmética binária, que eu deixei uma apostila para vocês. Essa apostila ela é composta basicamente de todos os slides que a gente já tinha visto até para as aulas, né, temporariamente. E nós vimos também a tabela ASCII. Então, nós trabalhamos com esses dois assuntos. Agora, a gente vai entrar num assunto que é um pouquinho mais... Tem uma teoria mais forte aqui em cima, mas ele é a base para os sistemas digitais. Então, a gente vai entrar em toda uma parte de princípios de sistemas digitais. Então, o que nós vimos até agora foi que poderia ser feitas vários tipos de contas com as várias representações que o computador entende. Então, poderia fazer conta com binário, com hexadecimal, com octal e com a base decimal que a gente estava trabalhando. Então, o que vai acontecer aqui? Hoje nós vamos falar da lógica binária. A lógica binária é a base de todo o processamento computacional. Na verdade, são essas operações mais básicas que constituem todo o poderio de um computador. Ou seja, toda vez em que eu vou trabalhar com lógica binária, é ela que determina o quanto um computador pode ser mais rápido, menos rápido, e a gente vai entender isso com o andar da aula. Qualquer operação, por mais complexa que pareça, é traduzida internamente pelo processador para operações lógicas, realizadas por meio de portas lógicas. Então, o que acontece? Isso eu já tinha comentado em sala com vocês, de que, na verdade, um computador é mais rápido a partir do momento que ele consegue fazer contas mais rápidas ou mais contas em determinado tempo. Então, o que acontece? Quanto mais ele consegue trabalhar internamente essa lógica binária, ele vai ter um poderio de processamento muito mais forte. Então, nós vamos entrar agora nesse conceito, vamos dar uma olhada como o computador, como são os circuitos digitais, para posteriormente a gente ter uma base. Então, a ideia é entrar num conceito agora teórico, um pouquinho, a gente vai explicar como é que funciona, vou explicar para vocês, né? E vou trabalhar bem isso aí, tranquilo? Vamos lá! Qualquer operação pode ser representada pela combinação de operadores lógicos num sistema computacional. Então, o que acontece? As operações lógicas é que vão determinar esse poder de processamento do computador. E ali vai voltar naquele assunto que eu já tinha conversado com vocês, sobre a representação elétrica dos bits 0 e 1. Lembrando que 0 e 1 são os sinais que vão ser a passagem ou não de corrente. Então, é aquele assuntinho que eu já tinha falado com vocês, que internamente o computador só trabalha com passagem ou não de corrente. Uma forma típica de representar os bits 0 e 1 nos sistemas eletrônicos é através de níveis de tensão elétrica. Nos circuitos integrados, que são muitas vezes são representados pela sigla CI, os circuitos integrados, toda vez que você vê CI, ele está falando de circuitos integrados. Um dos circuitos integrados é o TTL, o Transistor Logic. Então, o que vai acontecer? Utiliza os seguintes níveis de tensão. Quando a gente fala, por exemplo, em nível de tensão, eu falei com vocês sobre 0 e 1. 0 é um nível baixo, quer dizer, 0 volts, ou 0 V você vai achar também. Então, quando você trabalha para a representação 0, na verdade estão passando 0 volts que ele está trabalhando. E quando eu estou falando em representação 1, às vezes você pensa se 0 volts é 0, então 1 é 1 volt. Na verdade não, ele é 5 volts. Então, a representação de 5 volts é a mesma coisa de que está em 1 o nosso bit, que é o nível alto. Então, ele fica nessa oscilação entre 0 e 1 para poder trabalhar. Então, quer dizer, quando ele está com corrente, na verdade está passando 5 volts. E se ele não chega a 5 volts? Então, ele fica em 0. Então, ele não entende que é um nível alto. Tranquilo? Isso, todos os computadores trabalham hoje em dia assim.
Outras tecnologias de circuitos integrados, como a CMOS, utilizam outros níveis de tensão. Aí a gente vai entrar naquele velho detalhe. Para quem já fez montagem e manutenção, sabe que a placa-mãe tem uma pilha. E essa pilha que preserva a BIOS. E essa pilha geralmente é na base de 5 volts de tensão. Então, se você tiver como abrir seu computador e olhar lá, essa pilha vai estar lá. E é geralmente aquelas pilhinhas que você compra, às vezes em camelô, e é de 5 volts. E vamos falar agora de portas lógicas. As portas lógicas implementam os operadores da lógica binária e são os principais componentes da eletrônica digital. Agora presta atenção. Portas ou circuitos lógicos, são dois nomes similares, são dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependente da função implementada no circuito. Ou seja, para a entrada de uma porta lógica, eu posso receber um ou mais sinais. Por padrão, a gente vai ver aqui, a gente representa geralmente com duas entradas. Então, por exemplo, eu tenho uma porta lá e entra um sinal A e um sinal B. Ele vai entrar numa porta lógica, mas essa porta lógica vai produzir somente uma saída. Então, ela vai fazer uma combinação entre o sinal A e o sinal B e vai gerar, num processo, dependendo do tipo de porta lógica, a gente já vai ver isso, vai gerar um sinal lá de resposta. Assim, as portas lógicas são capazes de realizar diversas operações matemáticas para o desenvolvimento de lógica digital. Então, quando você fala, assim, por exemplo, em princípios de lógica digital, você está falando nessa questão de trabalhar o hardware mesmo, como que ele funciona. Beleza? E aí eu vou entrar num conceitinho interessante, que é a famosa tabela verdade. Basicamente é uma tabela onde são mostradas as possíveis combinações de entrada e as respostas ou saídas. Ou seja, você vai, por exemplo, ter uma representação lá de entrada de voltagem, ou seja, de passagem de corrente ou de tensão alta. Seria o 1. Na verdade, você sabe que está passando 5 volts. E você vai ter uma representação da não passagem dessa tensão e da corrente, que daí seria representado pelo 0. Então você vai ficar entre 0 e 1, que você sabe que na verdade é 0 e 5 volts. E para a tabela vai dizer, por exemplo, entrou 1 e entrou 0 junto. Dependendo do tipo de operação, do tipo de porta que está entrando essa voltagem, ela vai gerar uma resposta. Então a gente vai ver essa tabelinha funcionando. A tabela verdade representa desde a combinação mais simples de valores binários, apenas 0 ou 1, até a representação de valores combinados em bits, utilizada para demonstrar a reação da aplicação de operações lógicas sobre números binários. Então, na verdade, professor, por que eu tenho que aprender isso, tal? Porque é um princípio e um conceito. Quando você trabalha com baixo nível, você, teoricamente, é bom você saber um pouco esses conceitos. Então, mas isso aqui o computador faz automático para a gente. Operações binárias são realizadas sobre bits, portanto são binárias. Isso aqui é o básico, galera. Falou em binário, estou trabalhando em bits. Obviamente as representações 0 e 1. E aí eu vou entrar nas portas propriamente dito. Aí eu vou ter o seguinte, a gente vai agora entrar em, se não me engano, 1, 2, 3, 4 portas base que eu vou trabalhar. E essas 4 portas base, elas vão servir para que eu entenda como funciona uma operação dentro da ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética. Ou seja, eu trabalho com isso aí para gerar um resultado. E esse resultado vai ser interpretado pelo meu computador, que vai me devolver uma resposta. Lembrando que a quantidade de zeros e uns que ele pode trabalhar também pode ser um caractere, como eu vi lá nas tabelas ASCII. Então o que acontece? Ele vai gerar um conjunto de caracteres para mim e vai interpretar isso num formato humano, com a notação humana, como a gente fala, né? Então vai gerar lá um conjunto de palavras que nem vocês estão vendo na tela agora. Por exemplo, tem a letra P. Essa letra P internamente para o computador é um conjunto de zeros e uns. A porta NOT ou inversor, você também vai achar com esse nome, ele utiliza-se normalmente
Opa, vou voltar um aqui. Implementa o operador não, ou seja, negação binária. Resulta no complemento do operando, ou seja, troca o nível lógico para o nível lógico oposto. Ele é chamado de operador unário. Por quê? Porque ele atua apenas em cima de um bit. A porta-note sempre em um bit. Então o que vai acontecer? Ela vai pegar aquele 0 e aquele 1 e ele vai fazer a inversão. Por exemplo, se chegou um sinal 0, ele vai inverter aquele sinal. Qual que é o inverso do sinal 0? 1. E se chegar um sinal 1, ele vai fazer ele sair da porta com o sinal 0. Aliás, se chegar 1, ele sai 0. E se chegar 0, ele sai 1. Ou seja, ele faz a inversão. Bit que é 1 vira 0 e bit que é 0 vira 1. E aqui eu vou ter um exemplo de representação lá, ó. Pode ver ali embaixo, NOT 0 igual a 1 e NOT 1 é igual a 0. Fez a inversão. Em linguagens de programação, eu utilizo normalmente o símbolo de exclamação, ou seja, para representar essas operações booleanas. Ou então eu uso o tiozinho na frente para representar uma operação binária. Então, quando eu falo em expressão booleana, essa expressãozinha que está ali, ó, é S igual ao tiozinho na frente, o sinal. No caso ali, o A, ele é a mesma coisa que o sinal que está entrando. Então, por exemplo, se esse A fosse 0, quando eu falo dessa expressão mostrada desse jeito, ele vai ter uma saída de 1. Agora, se esse A fosse 1, a saída desse sinal seria 0. Tranquilo? É só inverter, galera. Ele é representado por esse desenho que vocês estão vendo, ou seja, só tem uma entrada ali e tem tipo ali vamos dizer assim, uma menininha deitada. Eu gosto de ver ali a cabecinha e o vestidinho, daí você só faz ela cair, alguém passou uma rasteira nela, como eu gosto de brincar. Então o que acontece? Chegou um sinal e o out ele representa uma saída, então o sinal de saída vai ser o inverso do sinal de entrada. A tabela verdade é montada, a tabelinha logo embaixo, onde o A é o bit de entrada e S é o bit de saída. Então o que acontece? A entrou 0, a saída é 1. A entrou 1, a saída é 0. Tranquilo? Dúvidas? Galera, lembrando, no próprio Moodle eu já deixei meus horários de atendimento. Então eu vou ter atendimentos remotos e atendimentos assíncronos. Como assim, professor? O atendimento remoto é atendimento, tipo, eu tenho um link lá para vocês acessarem. No horário que está escrito lá, no dia que está escrito lá, eu vou estar online para atender vocês. Agora, no remoto, você pode mandar um e-mail ou mandar então um WhatsApp, daí eu acho que eu vou deixar ou pelo grupo mesmo, alguma coisa assim. Você me manda um e-mail que eu te respondo as suas dúvidas. Que também a gente não pode esquecer, óbvio que eu vou deixar alguns exercícios para fazer disso. É interessante que você entregue até a data desse primeiro plano de ensino, que se não me engano é 12 de junho. Então a gente vai ter alguns exercíciozinhos lá para vocês entregarem, beleza? Porta AND, ela implementa o operador AND, ou conjunção binária. Devolve um bit 1 sempre que ambos os operandos sejam 1. É o chamado ilógico. Então o que vai acontecer? Uma coisa e outra. Por exemplo, retorna verdadeiro se o operador 1 e o operador 2 são verdadeiros. Portanto, retornará 1, o AND, entre 2 bits se e somente se, essa frase é importante, como dizia meu professor, ambos forem 1. Caso contrário, resulta em 0. Como assim, professor? Por exemplo, valores 1 e 1, ou seja, 1 AND 1, vai sempre retornar 1. Qualquer valor diferente disso, ele retorna 0. Por exemplo, 0 e 1 retorna 0. 1 e 0 retorna 0. Os dois valores têm que ser 1 para retornar 1. Ah, professor, mas e se os dois forem 0?
0 e 0 é igual a 0. É aquela velha história que às vezes vocês podem achar por aí, e que eu aprendi na faculdade. Por exemplo, o verdadeiro tomava-se que era o número 1, e a mentira, vamos dizer, tomava-se que era o valor 0. Então o que acontece? Quando você tem duas verdades, uma verdade e outra verdade, a resposta é verdadeira. Agora, quando você tem uma verdade e uma mentira, ou então uma mentira e uma verdade, você tem uma mentira. Mas tem o caso do 0. Então eu falo assim, e se eu tenho uma mentira e outra mentira? Isso é uma mentira. Sempre que é uma mentira. Pelo menos eu aprendi assim na faculdade. Mas entenda o seguinte, no caso do do AND, só retorna 1 quando os dois valores são 1. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Em linguagem de programação, utiliza-se normalmente os símbolos de e-comercial, 2 e-comercial para operações booleanas e 1 e-comercial quando eu quero utilizar em operações binárias. Ele é representado pela expressão booleana S igual a ponto B. Galera, não confunde isso com a multiplicação, ou sinal de vezes. Isso aqui é uma expressão booleana. Então aquele ponto ali, ele tem outra função. Ele tem a função de AND. Não tem a função de vezes nem de multiplicação. Beleza? Porque tem gente que vai chegar lá. Entrou o sinal A, que é 0, e entrou o sinal B, que é 1. Daí o cara faz 0 vezes 1 dá 0. Não, tem coisa errada aí. Então, beleza? Então, vamos lá. Ele é representado pelo desenho que está ali em cima, onde eu tenho duas entradas de A e B, que são sinais, e eu tenho a saída. Pode ver que ele trabalha com um desenho ali onde parece mais um plug, uma tomadinha, sabe? Quando você tem a ponta da tomada assim. Então, ele é representado como essa tomadinha ali. Então a gente, próximas aulas, provavelmente nas próximas atividades remotas, eu já vou mostrar num programa para vocês poderem fazer essa representaçãozinha de valores. A tabela verdade da porta AND, onde A e B são bits de entrada e S é o bit de saída. Então, aqui nem está no desenho. Entra A, entra B e tem um risquinho que sai lá da parte redonda, que é o out, né, que é a saída. Então, repara o seguinte, na tabela verdade, aumenta a quantidade de valores. Por quê? Porque eu tenho duas portas, então eu posso ter duas entradas 0 e duas entradas 1, tanto para A quanto para B, e a combinação aumenta. Então pode ver lá, 0A com 0B dá uma saída de 0. Se o A é 0, se o B é 1, a saída é 0. Por quê? Porque é um E, por exemplo, A é 0 e B é 0, a saída é 0. A é 0 e o B é 1, os dois são diferentes, então sai o valor 0. 1 e 0, valores diferentes também, é 0. Agora, 1 e 1, o valor é 1. Isso é uma outra forma de você decorar também. Na porta AND, quando os dois valores são iguais, a resposta é o próprio valor. Por exemplo, A é 1, B é 1, a saída é 1. A é 0, B é 0, a saída é 0. Agora, se é 0 e 1 ou 1 e 0, a resposta é 0. Então, é uma outra forma de você decorar. Que nem eu falo, tipo, ou você vai pelo mais fácil. Decora que no AND, se o A é 1 e o B é 1, a saída é 1. Fica muito mais fácil. O resto é tudo 0, a resposta. Então, essa combinação. Beleza? Vamos lá. Aí eu tenho uma terceira portinha, a portinha OR. Então eu vou ter que ela implementa o operador ou OR, ou disjunção binária. Ele devolve o bit 1 sempre que pelo menos um dos operandos seja 1. Ou seja, não tem mais aquele pré-requisito que tinha na porta AND dos dois valores ser igual. Por exemplo, eu quero uma coisa e outra, ou seja, eu não quero pela metade. Aqui não. Aqui qualquer um dos valores sendo 1, ele já gera 1. Então, por exemplo, o que diz ali? Retorna verdadeiro se o operador 1 ou o operador 2 são verdadeiros. Então vai ter o OU. Qualquer um dos valores sendo positivo, ou seja, tendo voltagem, tendo tensão, sendo 5 volts, sendo 1, ele retorna 1.
Então, a gente vai ver isso mais para frente, quando vocês trabalharem com linguagem de programação, seria igual o if de algumas linguagens, mas deixa isso para depois. Portanto, resultará ou OR entre 2 bits se e somente se pelo menos um dos operadores for 1. Caso contrário, resulta em 0. Ali a gente tem um exemplo. 1 OR 1 é igual a 1. Por quê? Porque os dois valores são... somente um deles precisa ser 1 para dar 1. Se o primeiro já é, então o resultado já é 1. Então ali no caso os dois são, então dá 1. Quando é 0 OR 1, o que acontece? A primeira validação, 0, ali o primeiro número, ele já viu que não é. Então ele verifica o segundo, OR 1. Opa, apareceu em segundo. Então sai a saída 1. Agora, a terceira linha, 0 OR 0, o que acontece? Ele verifica a primeira, viu que não é, OR 0, ele vai verificar a segunda, viu que não é, dá 0. Então acaba dando resultado negativo. Negativo não, tipo 0. Em linguagem de programação, quando você quer trabalhar com OR, geralmente você usa o símbolo de duas barrinhas, operações booleanas, ou uma barrinha de operações binárias. Isso aqui também vai variar, pessoal, quando você trabalha com determinados tipos de linguagem de programação. Então o que acontece? Em algumas vezes você vai poder escrever, algumas linguagens você vai poder escrever a palavra OR e a palavra AND. Em outras você vai ter que usar esses símbolos que eu estou mostrando para vocês. Então aqui, ó, são duas barrinhas e no AND era o e-comercial. Isso aqui vocês vão ver muito em Java e em PHP. Então, o que vai acontecer? Vai ter isso aí para vocês também. Beleza? Vou voltar lá. É representado pela seguinte expressão booleana. S é igual a mais B. Só que esse símbolo de mais, acontece a mesma coisa do símbolo do AND, ele não é a representação de soma. Então, o que acontece? Ele é a representação de OR. Então, o que está escrito ali embaixo? S igual a OR B. Mas representação booleana é feita dessa forma. Isso pode cair em alguma pergunta de prova ou de atividade? Com certeza, meu amigo. Eu falo até que não vai cair. Eu falo que vai despencar. Então, fica ali. Fica a dica. A representação da seguinte forma. Tem o desenho ali embaixo. Pode ver que ele é um pouco diferente do desenho. Ele não tem aquela linha reta na ponta que nem tinha o desenho do AND. Mas ele entra dois sinais, o A e o B. E gera uma saída out. Então, na tabela verdade, se você reparar ali, todos os valores dão 1, só o único que não vai dar 1 é quando os dois valores são 0. Por quê? Porque nenhum bit é verdadeiro. Então, o que acontece? A única forma de dar falso no OR é quando tudo é 0. Então, vai ter isso também. Aqui, qualquer outro tipo de valores vai dar 1. E se você reparar bem, ele passa a ser um pouquinho o inverso do AND. Dá uma olhada lá na tabela verdade. Então, o que acontece aqui? No AND, ó, vou só representar. Para dar 1, todos os dois tem que ser 1. E para dar 0, pode ser qualquer outro tipo de valor. Aqui no OR, vamos lá, vou chegar no slide ali, o que acontece? Todos os dois tem que ser 0 para dar 0. Senão, aquele 0 que aparece nas outras duas linhas de baixo, ele não faz diferença, porque pelo menos um valor é 1, então ele acaba gerando uma saída 1. Tranquilo? Decora isso. Na porta AND, os dois valores A e B sendo 1, a saída é 1 e o resto dá tudo 0, qualquer outro tipo de combinação. Na porta OR, o valor A sendo 0, o B sendo 0, dá saída 0. Qualquer outra representação dá tudo 1. Beleza? E aí eu vou para uma porta chamada XOR, que implementa o operador OU exclusivo. Já vamos explicar isso aí. O famoso XOR. Ou disjunção binária exclusiva. Lembra que o OR é disjunção binária. Aqui vou ter a disjunção binária exclusiva, que devolve o bit 1 sempre que o número de operandos igual a 1 é ímpar. Então, por exemplo,
retorna verdadeiro se o operador 1 e o operador 2 são diferentes. Ou, por exemplo, como assim? 0 e 1, 1 e 0 retorna 1. Portanto, resultará 1 o XOR entre 2 bits se e somente se um dos operandos for 1 e o outro for 0. Caso contrário, resulta em 0. Então aqui acontece o seguinte. Vamos decorar da forma simples. No XOR, quando eu tenho os dois valores de entrada iguais, tanto 1 XOR 1 ou 0 XOR 0, dá 0. Então vai ter essa representação ali. Beleza? Em linguagem de programação, utiliza normalmente o símbolo de acento circunflexo para operações booleanas ou binárias. Então, para as duas operações, tanto binárias quanto booleanas, a representação é a mesma. Beleza? É representado pela expressão booleana de S igual a A. Daí tem esse símbolo que muita gente vai falar que é uma mira ali. E o B. Ou seja, é uma mirazinha, vai dar um headshot lá nessas portas lógicas. Mas, vamos lá. Ele é representado da seguinte forma, pode ver que é da mesma forma que o OR, só que ainda ele dá vamos dizer assim, um desenho a mais ali embaixo, ou seja, uma curvinha a mais ali embaixo para representar. E a tabela verdade está apresentando o seguinte, pode reparar que tem o meio ali, toda vez que os dois valores entram diferentes, o A entra de uma forma em 0, o B entra em 1, ou então o A entra em 1 e o B entra em 0, ele vai dar 1. Agora, quando os dois valores são iguais, ele dá 0. Então, você pode decorar de uma forma ou de outra, lembrando disso. Beleza, galera? E aí a gente vai trabalhar com as operações com números binários. Então o que a gente viu? A gente viu essa troca de bits. Pode ver que isso aqui é operação bit a bit. Ó. Eu estou vendo a entrada de sinal 0, a entrada de sinal 1, tanto no AND, no OR e no XOR, para mim poder trabalhar. Então o que vai acontecer? Eu vou ter todos esses valores sendo trabalhados. Galera, aqui ó, nesse slide do XOR, eu vou consertar posteriormente, mas pode ver que no exemplo eu coloquei 1 OR 1, na verdade faltou um X ali nessas três coisinhas. Tá certo a escrita, só não tá o X ali na frente. Acabou uma falha minha ali com vocês. Mas pode reparar que tá tudo tranquilo, aqui ele já faz a correção. Quando eu jogar no Moodle eu vou consertar o slide ali. Então essas operações são feitas bit a bit e só é possível fazer operações lógicas sobre números binários. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que converter um número na base binária. Ou seja, chega lá no número e fala, Jesus, converte esse número? Não, você vai simplesmente transformar ele na base 2. Isso a gente já fez em sala. Vamos lá. E vamos trabalhar aqui. Aqui eu dou um exercício para vocês. Obviamente vou passar a resposta desse exercício, mas eu quero que vocês tentem fazer ele no mínimo para poder trabalhar ali a cabecinha de vocês. No caso aqui, ó, que eu tenho lá o NOT, tenho 11010011 e eu tenho operações de AND, OR e XOR. No caso aqui, eu vou fazer com vocês. Então agora o que eu vou pedir para vocês? Se vocês puderem agora, pausa esse vídeo, tenta fazer essas continhas. E agora eu vou para trabalhar com vocês isso aqui, beleza? Aqui ficou um pouco escuro, acende a luz, estamos aqui, voltamos. E aqui eu preparei um arquivo para a gente poder trabalhar. Então o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu dar uma separadinha aqui. Eu vou ter o operador NOT, que é o mesmo do slide. Opa! Eu vou ter aqui o operador AND, o operador OR e o operador XOR. Então vamos lá. Então o que vai acontecer aqui? No NOT eu tenho que lembrar que ele é a negação. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer a inversão, por isso que muitas vezes é chamado de inversor. Então nessa operação eu vou pegar todos os valores que são 1 e transformar em 0. E todos os valores que são 0 e transformar em 1. Então a resposta vai ser isso aqui. Então olha lá, tanto faz da esquerda à direita, eu vou começar da esquerda para a direita, então eu tenho lá 1 vai virar 0, 0,
aquele 0 vai virar 1, que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Esse 100 aqui, ó, tá vendo? Ele vai virar 0, 1, 1. Opa. 0, 1. E esse último número aqui, que é o 11, ó, essa sequência, eu vou colocar aqui 0, 0. Vamos até lá. 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0. Daí eu vou ter aqui 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. Esse é o valor de negação. Beleza? Tranquilo? Fechamos aqui o NOT. Agora o que vai acontecer? Vamos para a operação AND. O AND eu tenho que lembrar o seguinte: só ocorre o valor 1 quando os dois valores são 1. Então, ou seja, quando tem a passagem de corrente, ou seja, está dando 5 volts. Então, quando um valor e outro, quando entra esses valores, por exemplo, essa entrada desse sinal na porta lógica, mais esse aqui, ó, entre esses dois sinais, tem que dar uma saída. Então, o AND vai pegar e vai combinar esses valores para gerar uma saída. Olha como funciona na unidade de lógica aritmética do seu computador. Entrou esse primeiro valor aqui, ó, e entrou esse segundo. Pensa que esse aqui é o sinal A e esse aqui é o sinal B lá da sua tabela verdade. Então a gente agora vai trabalhar ele. O que eu vou ver nisso aqui, ó? Eu dei uma separada boa para a gente poder dar uma visualizada melhor. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ver todos os valores que são 1 e deixar eles em 1, entendeu? E qualquer outro valor no AND eu vou deixar em 0, porque eu decorei que a única vez que dá 1 é quando os dois valores são 1. Por exemplo, aqui, 1 e 0 dá o quê? 0. Dá um espaço. 1 e 0, 0. 0 e 0, duas mentiras, né? Dá 0. E aqui, ó, 1 e 1. Aqui sim dá 1. No próximo eu tenho lá 0 e 1, dá 0. Aqui 0 e 1, dois valores diferentes também dá 0. 1 e 0 dá 0. E 1 e 1, que é a única condição que vai dar 1, ele favorece 1. Então, dá esse valor aqui. Entenderam? Lembrando que esse valor aqui, ó, não é 10.001, galera. Isso aqui é uma representação binária de um outro valor. Essa conversão a gente já fez. Então, se você ainda quiser fazer o testezinho, quer ver, ó? Pega esse valor, converte em decimal, pega esse valor, converte em decimal e depois pega esse valor e converte em decimal. Detalhe, isso aqui não é mais menos não, galera. Isso aqui é AND, OR e NOT. E SHOR. Então, vai ter lá. Beleza? Vou deixar como curiosidade para vocês. Aqui no OR, ele vai acontecer o seguinte. É quando um ou outro valor for 1, ele vai virar 1. Então, o que acontece? A única hora que dá 0 é quando os dois valores são 0. Então, vai ter lá. Por exemplo, aqui, ó. Entrou 1 e o 0. Sinal A na porta A. Sinal B na porta B. Entrou 1, entrou 0. Vai ter 1? Vai. Por quê? Porque o primeiro sinal é 1. O que acontece na segunda casa também, ó. Outro valor. Aqui na terceira condição, olha lá. Ele tem dois valores zeros. A única condição que ele dá, 0. Aqui, ó. Quando eu tenho dois valores 1, ele vai dizer 1 ou outro dando 1, gera sinal 1. Então, o que acontece? Deu 1 de novo. Aqui, ó. Não gerou sinal 1. Então, ou esse aqui deu, então vira 1. Ó. E aqui, mesma coisa. 1. Aqui acontece o inverso, né? O primeiro já dá 1, então você já coloca 1 aqui. E os dois 1s aqui dá 1. Mesma história, galera. Ó, pode ver aqui, só quando deu 2, 0 que virou 0. Eu acho interessante vocês converterem isso aqui em decimal, primeira entrada. A segunda entrada também em decimal. E o resultado em decimal para ver o que acontece. Então, é assim que trabalha. Beleza? E vamos trabalhar um SHORzinho aqui. Lembrando que o SHOR ele vai dar só 0 quando os dois valores forem 1. Então vai ter lá. Vou ter que lembrar disso aqui, ó. Cadê?
Aqui, ó. Ele só dá 1 quando os dois valores são diferentes, exato. E quando for 2, 0 aqui, quando são iguais dá 0, e quando são diferentes dá 1. Então, quando são iguais dá 0, eu vou ter que olhar ali. Quando são iguais dá 0, ó, já estou vendo que aqui vai dar 0. E aqui, ó, 1 vai dar 0. Então, quando eles são diferentes, ó, ele dá 1. Ó. 1 com 0, ele vai dar 1. Num espaço. No segundo acontece a mesma coisa. No terceiro, opa, dois números iguais, 0 e 0. Ó. Esse 0 com esse 0 geram 0. E aqui acontece a mesma coisa. Ó. O 1 com o 1, por XOR, ele vai gerar um 0. E aqui, ó, na sequência eu tenho 0 e 1, que acontece aqui do lado também. Então, o que vai acontecer? Esse 0 e esse 1 vai dar 1. Esse 0 e esse 1 vai dar 1. E aqui, 1 e 0 também vai dar 1, porque eles são diferentes. Só que aqui no último, ó, 1 e 1. Quando tem 1 e 1, ele gera o 0. Então, é assim que a gente vai fazer as operações lógicas. Então, a ideia agora, eu sei que eu tô dando muito, eu já dei muita tarefa para vocês vão ter mais umas continhas para fazer aí. Só que agora vocês vão fazer a nível de portas lógicas. Então, vai ter contas para NOT, para AND, para OR e para XOR. Mesma curiosidade. Converte esse número em decimal, converte a segunda entrada em decimal e converte o resultado para você ver como ele atua. Você vai ver que vai dar umas características interessantes. Não é mais aquela nossa questão de somar, de fazer vezes, de multiplicar, de dividir. Beleza, galera? Então, essa aí é a tarefinha de vocês. Faça essas conversões. Eu vou deixar alguns exercícios também para a gente poder trabalhar. Cuidem das datas de entrega. Se cuidem. Fiquem com Deus. E, galera, se atentem a um plantão de remoto que eu estarei online para atender vocês. Mas estou totalmente aberto para você me mandar um e-mail, cara. E assim, é o que eu falo. Você não pode ter vergonha de perguntar. Essa é a principal característica do ser humano. Não tenha vergonha de perguntar. Diz, qualquer coisa que você se sente muito acuado de perguntar, ou você fala, é uma pergunta boba. Nenhuma pergunta é boba. Beleza, galera? Então, se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau.